Inclusive, lembrando a você que está aí nos assistindo, se está visitando o nosso podcast pela primeira vez, aproveita, dá essa força, se inscreve no nosso canal. Se você acessar esse QR Code que está na tela, eu acho que tá aqui, do lado de cá. E está aí, né, certo, do lado. Você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais, assim como a gente falou no início, e falo mais uma vez, se você quiser expor sua marca, a sua empresa aqui, tem um link lá, apareça no farol. E você falou também dos grãos aí, a gente já falou de sabor, já falou do seu conhecimento sobre café. E como foi escolher... Na verdade, pronto, vou voltar tudo, até para ambientar você que está em casa e não entende muito de café como eu só bebo. Entendeu? Hoje tem a cafeteira italiana que chama, aquela que a gente tem em casa. Eu boto na cafeteira italiana. E faz. Ela faz lá sozinha. Eu só boto açúcar e bebo, já mas... foi. É engraçado porque um dia eu fiz um café coado. Eu queria tomar um café coado e ele brigou comigo. Mas tá sujando panela e coador pro meu café. Eu queria tomar um café coado. Eu acho que é diferente. Não é que seja que o da italiana seja ruim, mas assim, eu queria, naquele dia eu acordei com vontade de tomar um café que tivesse sido coado. E aí ele brigou comigo. Emoção. Mas a minha pergunta vai sobre essa questão da escolha dos grãos, né? Você falou que utiliza grãos de determinado local, que é da Chapada, pelo que eu entendi, né? E aí eu queria saber um pouco mais como é que você identificou que esse café seria diferente ao ponto de levar uma experiência, uma oportunidade de experiência para as pessoas de Cajazeiras, que não é o café normal, porque você vai no mercado, você não acha o café. Na verdade, eu particularmente nunca vi café em grão no mercado. Eu vejo mais em pó. Tem algumas grandes que já tem, mas é bem pouco mesmo. E aí a gente tem esse costume do pó, aí você tem um leque de marcas absurdo, você tem cafés especiais, café de não sei aonde, café. E aí você me traz café em grão, né? E aí eu queria saber de você essa diferenciação e o porquê da sua escolha do café em grão. Pronto. Na hora das pesquisas, eu entendi que o café, ele existe categorias, igual a cerveja, igual o vinho. Então, o café não é tudo igual. A gente tem o tradicional, que é hoje o que a gente consome, a maioria das pessoas consomem, que é o vendido no mercado. Tem o que é considerado superior, que a gente ainda encontra no mercado, lá tem escrito superior, que é um pouco mais selecionado, e tem o gourmet, que é mais selecionado ainda, porque o café tradicional, ele vai uma mistureba de coisa, né? As grandes indústrias produzem em massa, então eles misturam tudo, e é permitido, acaba sendo permitida essa mistura. Existe alguma agência que regula isso? Existe, é a BIC, ela regula essa questão, mas é regulado por eles, tanto que tem um selinho da BIC que tem lá, tradicional, então eles não mentem no caso, né? Entendi. Mas tem esses tipos. E o café gourmet, eles são os grãos selecionados, a torra também é a medida certa, porque o tradicional eles acabam queimando o café para poder disfarçar os sabores que tem a mais na mistura, né, no blend ali. E o café gourmet, até a torra, ela é na medida certa. Então, quando você toma, você consegue tomar ele sem açúcar bem mais tranquilo do que um café tradicional. Hoje eu tomo uma dose de expresso sem açúcar e não sinto falta. Porque você sente aquele aroma do café, a textura, e não sente aquele amargo travado, sabe? Aquela trava do café tá muito forte. E é essa a diferença também que influencia. Então, quando eu estava nas minhas pesquisas de entender e tudo mais, eu vi que existia essas categorias e busquei. Eu falei, vou buscar o melhor então. Busquei aqui em Salvador, tem um fornecedor daqui de Salvador. E aí eu trouxe. Quando a questão do em grão é porque era para trabalhar com a máquina, então a máquina ela só faz o processo em grão e era para ser mais ágil também, que é o café expresso. Aí é mais rápido, porque para trabalhar com o coado, já existe, a comparação já existe da pessoa, o café é tudo igual. Aí se eu trouxesse um café coado e dissesse que era um café gourmet, ia ser pior ainda. Por mais que eu coasse ali na frente dela... Ia ser pior, que a pessoa ia falar, não, tá usando esse coador velho aí, eu faço em casa desse daí, minha senhora. Não tem ia como. ser mais burocrático ainda. Então eu preferi manter o café em grão para poder também ter esse mais valor dentro da hora de introduzir a compra, né, da pessoa chegar. Às vezes eu falo café de máquina, né? Tipo, as pessoas comparam assim, até café de aeroporto. Eita, rapaz, café de aeroporto. Se for café de aeroporto, meu Deus. Daqui a pouco você tá milionário, porque café em aeroporto, a galera sabe aí que custa... Não criticando aí também as cafeterias de aeroporto, mas são pequenas fortunas.
Alexia, sou empreendedora e tenho muita dificuldade com precificação. Por favor, me ajuda. Ó, a Alexia não pode abrir valores aqui, né? Mas eu acho que você pode iluminar esses empreendedores contando um pouquinho de como foi para você estabelecer a precificação dos seus produtos. Bom, a parte da precificação realmente é a parte mais difícil. Porque você sempre sabe que seu produto vale mais, mas que nem todo o público vai pagar. Então, fica aquele impasse de você realmente determinar o valor exato que aquele produto vale. Então, eu tentei encontrar uma média entre um preço mais acessível que eu pudesse estar vendendo diariamente e acima do que é encontrado, já que o pessoal a gente não tem outra cafeteria, eles associam a gente ao cafezinho, o menor. Então, a gente acabou trabalhando um preço mediano mesmo. O nosso preço é bem abaixo do que seria o ideal. Mas não é porque eu quero, é porque eu estou conquistando o público. Então, eu realmente fiz esse trabalho para conquistar mais o público, para o pessoal entender mais a diferença, fidelizar eles para ter aquela compra de todo dia, até eu conseguir aumentando, nem que seja aos pouquinhos, para poder... O pessoal já percebeu, a qualidade é boa, então ele vale realmente o preço que é. Tá. Aí agora eu vou aproveitar essa pergunta para trazer algo que eu observo. Se a sua cafeteria fosse localizada num bairro nobre, certamente seu preço seria diferente. Sim. Então, assim, quais são para você, na sua visão, os principais pontos que devem ser observados para precificar? Porque, assim, eu trouxe a questão localização, né? Isso interfere muito de forma significante no preço. Sim. Quais seriam os outros pontos para quem, independente do negócio, que seja café, que seja um produto, um serviço, o que é que você daria de dica do que se deve observar na precificação do serviço ou produto? Um dos pontos é você observar primeiro quanto que você precisa para você sobreviver, você é pessoa física, né? Porque é importante que você separe quem é a pessoa física e quem é a pessoa jurídica, mesmo que você não tenha um CNPJ. Você tem que separar a sua empresa de você. Então, você analise, eu consigo sobreviver com tanto. Então, se você dividir aquilo dali dentro do mês, você consegue chegar a um valor que você precisaria ganhar para viver aquilo dali. E aí você determina metas para poder alcançar. Tem também, e listar também os seus custos fixos, né? Se você paga aluguel, a energia, o gás, a embalagem também, para você conseguir encontrar pelo menos uma média de valor, para você ter noção de, eu posso calcular aqui, posso vender até esse valor aqui para poder ter meu lucro e ter também, e conseguir sobreviver, né? Porque ninguém vai ficar trocando dinheiro. E precificação, para mim, também é um calo na maioria dos empreendedores, e não por isso negócios também quebram. Uhum. E tem tudo a ver com separar finanças da empresa, ainda que não seja uma empresa formal com CNPJ, das suas despesas. Estabelecer o seu salário, estabelecer... Seu prolabore, né? Seu prolabore, isso. Imagina, pagar a conta de casa com a conta da empresa, sei lá. É um grande erro dos empreendedores, principalmente dos pequenos. Porque você é pequeno, mas você tem que se comportar como grande. Se você estivesse trabalhando, se sua empresa tivesse sócios, tivesse tudo mais, você ia ter que dividir os lucros. Então, se coloque como se sua empresa seja grande. Porque aí você chega ali no final do mês, ou de 15 em 15, não sei, depende do volume de vendas, como for melhor. Eu esse mês já recebi aqui minha quinzena, como se você fosse um funcionário mesmo, recebi minha quinzena, então dia 30 eu só tenho tanto para receber. E aí você vai conseguindo se adaptar também à nova rotina. Você vai conseguindo viver um padrão até você chegar como se você tivesse, como é que se fala? Alcançando novos patamares dentro de uma empresa, né? Que você cresce no cargo. É a mesma coisa dentro do seu negócio. É o que se chama hoje de mindset, né? Que nada mais é do que, se você quer ser um grande, comece a se portar, a planejar e a agir como um grande para você chegar nesse lugar. Senão, você pode até chegar nesse lugar sem se portar como tal, mas aí o problema lá na frente é muito maior, né? Que você pode... Geralmente vai se tornar uma bola de neve de problemas e até de entendimento de conceito. Exatamente. Vai ter uma hora que você vai precisar de determinado conhecimento para lidar, que seja com finanças, que seja com planejamento. E se você não faz isso desde o início, até porque eu falo da experiência que eu tive, 2 experiências de empreendedorismo, né? Onde a gente não tinha o conhecimento de planejamento, a gente não tinha o conhecimento de finanças apurado. Para você ter noção, quando eu comentei com você, comentei com o Alex aqui, antes e quem já acompanha já sabe a história da cozinha, né? Que a gente tinha lá em Cajazeiras.
onde a gente confundia faturamento com lucro. Sim. Né? E é uma confusão que para o empreendedor, para ele quebrar, é daqui para ali. Porque faturamento e lucro são coisas totalmente diferentes. Certo? E aí você pega um empreendedor, coloca ele nessa demanda de que não sabe separar as coisas, não entende um pouco de planejamento, não tem organização financeira, a bola de neve vai crescendo, e por mais que o negócio dele vai crescendo, como por exemplo o de Alexia, que a gente tem 1 ano, e a Alexia já alcançou até mídia nacional, e que bom, fico muito feliz de ver uma soteropolitana, uma mulher de Cajazeiras alcançando esse espaço, né, de representatividade, isso é muito bom. Mas se ela não tivesse utilizado o tempo dela, eu ia falar a palavra perdido, mas eu ia estar totalmente errado, porque isso não é perder. É utilizar o tempo dela para planejar essas coisas, como ela contou aqui pra gente, para organizar esses processos internos e administrativos, provavelmente a bola de neve só ia aumentar e piorar. Verdade. Hoje eu ia estar trocando dinheiro só.